falar agora das questões que vêm antes e depois do trabalho escravo. O Brasil ele é reconhecido internacionalmente como um bom aluno, tem uma legislação arrojada, tem uma alteração constitucional até para expropriação de terra, tem o seguro-desemprego, tem as fiscalizações, beleza. E nesse ponto aí eu tô falando o quê? Eu tô falando de repressão. A gente já faz a repressão bem. O Ministério Público do Trabalho entra com as ações civis públicas, o Judiciário está respondendo nossas teses, muitas vezes vanguardistas e engajadas em coisas mais profundas, trazendo temas do direito ambiental para o direito do trabalho, que afinal o meio ambiente do trabalho também é o direito ambiental, enfim. Mas a gente também precisa pensar em políticas públicas. A gente também precisa pensar em reinserção dos trabalhadores. A primeira fiscalização que eu fiz no Ministério Público, lá em 2005, a primeira vez que eu fui para uma fazenda no Pará, nós resgatamos 75 pessoas que estavam no meio da Amazônia, no isolamento geográfico. Para vocês terem uma ideia, não foi nem denúncia, foi o satélite do IBAMA que começou a detectar um clarão na floresta e disse, tá tendo desmatamento ali. Nem denúncia foi o satélite que viu, e tem gente lá, chegou lá, eram 75 pessoas escravizadas. Pagamos a verba rescisória, mandamos para casa. Quando eu cheguei em casa esse dia, acabou a fiscalização, 10 dias, né, naquela... Pra quem acabou de ser aprovado no concurso e até hoje, pra quem gosta da temática, é maravilhoso. Mas eu voltei um pouco angustiada. E agora? Eu paguei as verbas rescisórias desses cidadãos, eles voltaram pra casa, a maioria eram de uma cidade maranhense, que depois eu pesquisei, uma das campeãs de tráfico de pessoas, Codó. Pessoas de lugares paupérrimos, que não têm políticas públicas, que os políticos não são engajados. Realmente lugares que provavelmente eles seriam aliciados e traficados novamente. Então isso me fez pensar, não fez pensar só Débora, vai fazer pensar vocês, vai fazer pensar todo mundo que está envolvido com direitos humanos. E o antes do trabalho escravo e o depois do trabalho escravo? Será que eu conceder as verbas rescisórias desse trabalhador e mandar ele de volta para casa, eu estou concedendo efetiva liberdade a ele? Ele vai continuar analfabeto? Ele vai continuar sem qualificação? Ele vai continuar exposto numa cidade que tem tráfico de pessoas, porque quando o trabalho escravo, ele tem uma migração... Gente, migração não é crime. Eu sou migrante. Olha meu sotaque. Quando eu passei no concurso, eu fui morar no Pará. Eu posso morar em São Paulo. A migração, ela não é crime, mas ninguém pode explorar a minha condição migratória. Explorar a condição migratória é tráfico de pessoas, que está lá no protocolo de Palermo. Deem um pause e estudem protocolo de Palermo. Já caiu umas 3 provas de magistratura e já caiu na prova de 2013 do Ministério Público do Trabalho. Estudem tráfico de pessoas, protocolo de Palermo. Então, fazer essa análise de que será que a repressão, ela liberta? Claro que a resposta é não. A repressão, ela é necessária. Tem que prender mesmo quem incorreu no crime, tem que pagar as verbas mesmo, tem que entrar com ações civis públicas mesmo, mas precisa de muito mais. A gente, para erradicar realmente o trabalho escravo, a gente precisa quebrar a miséria, a gente precisa quebrar a impunidade, a gente precisa de políticas públicas. Então, esse caminhar de bom aluno na repressão do Brasil faz com que a gente reflita que a gente também precisa pensar no antes e no depois. O durante, ok, estamos lá fiscalizando. Os grupos móveis estão aí. Já resgatamos 40 mil trabalhadores desde 1995. Ok, mas o que faz o cidadão chegar naquela situação? O que faz o cidadão aceitar um emprego, ser de Codó no Maranhão, aceitar um emprego em Santana da Araguaia no Pará, ir de qualquer jeito, deixar a família, já ir devendo, aceitar esse tipo às vezes, gente, o açoite a esse trabalhador não é um tapa, não é uma violência física, é uma violência social, de achar que tem que ser aquilo mesmo em nome de uma lucratividade. Então, nós, atualmente, o que há de mais novo, eu falei do novo da legislação, e o que há de mais novo na atuação da rede de proteção, não só do Ministério Público do Trabalho, é a gente começar a pensar no combate ao tráfico de pessoas, a começar a ir atrás também do artigo 207, que é o crime de aliciamento. Muitas situações de trabalho escravo, gente, além de ter a configuração do artigo 149, houve aliciamento na origem. Então, ano passado, a gente conseguiu a primeira fiscalização, foi lá em Petrolândia, em Pernambuco, a gente conseguiu prender o aliciador. Como é que foi esse caso? Trabalhadores estavam escravizados numa obra da OAS em Guarulhos, na reforma do aeroporto de Guarulhos. Quando eles disseram de onde era, sabe de onde eles eram? De uma cidadezinha pequena, em Pernambuco, minha regional, Petrolândia. Quando a gente chegou lá, tem um aliciador, gente, que ele tem um escritório para aliciar as pessoas.
E tá no aspecto cultural, todo mundo conhecia a pessoa, disse, você não pode traficar a gente, não. E ele terminou sendo preso, mas a gente percebeu que existe muito ainda para percorrer, nesse antes e nesse depois. Então, o que é que preciso ver? O que é que faz com que o trabalhador aceite? Esses municípios têm políticas públicas de inserção desses trabalhadores? Ah, Débora, mas esses municípios são muito pobres, quase não tem nada, mas eu estou falando de escravidão. No momento em que um trabalhador é resgatado, ele diz, eu sou de Petrolândia, ele tem que chegar em Petrolândia, o CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado, tem que recebê-lo. A gente já está evoluindo para isso. Por quê? Porque a gente tá ficando angustiado com essa coisa de não libertar. Pagar não é libertar. Libertar é você dar empregabilidade para essas pessoas, é inseri-las em cursos, é fazer com que elas tenham um pedaço de terra, fazer com que elas tenham um emprego de carteira assinada. A última fiscalização que eu participei esse ano no Paraná, hein, gente? O nome da cidade era Guaraniaçu. Perto de Cascavel, lugar ótimo, IDH maior do Brasil, e resgatamos 20 pessoas de condições análogas à de escravo. Tava um frio de 13 graus, aqueles trabalhadores estavam todos alcoolizados, uma situação absurda. Eu tenho 11 anos de Ministério Público, foi uma das situações mais absurdas que eu encontrei foi no Paraná. Como a gente já evoluiu para isso, quando a gente resgatou os trabalhadores, a gente não pegou só o dinheiro e mandou para casa. A gente chamou a prefeitura da cidade e disse, você vai acolher todos e vai inseri-los em programas sociais. É isso que falta, quer dizer, falta muita coisa no Brasil, mas é esse pensamento que a gente precisa internalizar se a gente quer dar efetiva liberdade. É pensar no antes, no que fez aquele trabalhador chegar naquela situação que era trabalho escravo, e pensar no depois. Não é só pagar a verba rescisória e soltar ele, não. Tem que inserir no curso de qualificação, tem que ir no período do seguro-desemprego. Muitas vezes esses trabalhadores não são sequer alfabetizados. Dessa angústia, nasceram 2 projetos no Ministério Público do Trabalho. Esses projetos, é muito difícil a gente atuar com a parte programática, com a parte mais promocional, já que no dia a dia da gente, a gente tem tanta denúncia, a gente tem tanto inquérito, tem tanta coisa, mas pelo menos é uma semente do que a gente pode fazer de diferente no combate ao trabalho escravo no Brasil. Então foram lançados na época 2012, 2013, e aí a gente, vez por outra, continua pensando institucionalmente isso, 2 projetos. O Caminhos para a Liberdade, que é um projeto que pensa no antes do trabalho escravo, e o projeto Resgatando a Cidadania, que é um que pensa no depois do trabalho escravo. O que é o Caminhos para a Liberdade? É exatamente isso que a gente fez lá em Petrolândia. É a gente começar a ver essa migração, é a gente começar a ver onde houve o tráfico de pessoas e a gente começar também a combater essa origem migratória de exploração. Basicamente, os artigos 206 e 207 do Código Penal digamos, a proteção a essas futuras vítimas, porque em muitos casos, a gente consegue... Pronto, outra coisa que vocês têm que dar pausa aí. Instrução Normativa 90 no Ministério do Trabalho e Emprego. É uma instrução que fala da certidão declaratória de trânsito de trabalhador. A sigla dela é CDTT. Vou falar um pouquinho, vocês dão pausa e dão uma lida nessa IN, que de vez em quando alguém pergunta em prova, que é 2 folhinhas só. O que é que ela diz? Que o trabalhador, quando ele é recrutado para trabalhar numa empresa, ele tem que sair com um documento. Esse documento, gente, parece uma coisa simples, mas já resolveria várias questões de trabalho escravo, porque já fica lá no Ministério do Trabalho e Emprego a empresa dizendo para onde está levando o trabalhador. Vai ter que ser muito cara de pau a empresa para deixar o dado dela e chegar lá e não dar pelo menos o salário dos trabalhadores. Então, existem instrumentos. O que a gente precisa fazer é analisar, porque na prática, esse tráfico de pessoas que se dá para trabalho escravo, ele é muito informal. É diferente, por exemplo, do tráfico de pessoas para exploração sexual comercial, para prostituição. O tráfico que está no protocolo de Palermo também, que vocês vão ler. Inclusive, a questão que caiu em 2013 no MPT não foi nem sobre trabalho escravo, foi sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Esse tipo de tráfico para prostituição ou para exploração sexual de criança e adolescente, porque criança não se prostitui, é sempre explorada, né, gente? Isso aí quem estuda trabalho infantil tem que saber isso também. É um tráfico mais de estilo aquela novela da Glória Pérez, que tem uma rede mafiosa, uma coisa que ele já sabe que é crime, uma coisa mais, digamos, um crime mais sofisticado. O tráfico de pessoas de trabalho escravo, ele é muito informal, ele é um primo, ele é um vizinho, ele é um cara que nem acha que tá errado. Então a gente precisa realmente atuar para mostrar às pessoas que existe essa certidão declaratória de trânsito, que as pessoas não podem sair de qualquer jeito de suas origens, que ela tem que estar com documento, que elas não podem sair devendo. Porque a gente fez uma palestra semana passada num município chamado São José do Belmonte, lá em Pernambuco, e para a população que tinha sido aliciada em outro caso de Petrolina, que aí eu fui só ajudar a colega, nem lembro qual é o caso para dizer aqui para vocês. Mas resumindo, a gente dizia às pessoas, vocês não podem sair devendo a passagem já não, e elas não sabiam.
Então, o nível de hipossuficiência, de vulnerabilidade, que faz com que o trabalhador aceite e vire escravo é muito grande. Então, não é à toa que o trabalhador virou escravo. Ele é muito vulnerável, ele é muito hipossuficiente. Então, na origem, a gente tem que combater isso. E o depois é uma ação que começou no Mato Grosso, que continua até hoje, se chama lá no Mato Grosso Ação Integrada. O que foi essa ação? Todos os resgatados do Mato Grosso são inseridos em cursos de qualificação. Todos os resgatados passam a ter um acompanhamento do Estado de política pública para que não reincidam no trabalho escravo e quebre o ciclo de pobreza. Que foi o que a gente tentou, não sei, o que é que os colegas lá de Cascavel, na verdade, Guarapuava, como é que eles estão enfrentando isso. Mas no último resgate, a gente já obrigou a prefeitura a cuidar desses trabalhadores resgatados e reinseri-los socialmente. Então, gente, para encerrar a nossa conversa aqui sobre trabalho escravo, vocês precisam saber dessa repressão, que o Brasil é um bom aluno, vocês precisam estar bem cientes da legislação, dos avanços jurisprudenciais, das sentenças que foram exaradas, principalmente no setor de confecção, que mostram o que é a subordinação estrutural, que mostram o que é o dumping social, que já vai mudando a jurisprudência para essa responsabilização de toda a cadeia produtiva, principalmente das marcas que são beneficiárias, dos frigoríficos beneficiários, das usinas beneficiárias, para que elas consigam erradicar e através da punição patrimonial a gente consiga também fazer com que esse trabalho escravo seja erradicado. E além disso, a gente pensar no antes, na questão do tráfico de pessoas e do aliciamento, para enfrentar também essa vulnerabilidade que faz com que o trabalhador seja escravizado, e o depois, após o resgate, a gente tratar esse trabalhador como vítima, e não como uma mera prova de processo, porque esses trabalhadores são vítimas e têm que ser inseridos em cursos de qualificação pela busca do emprego. Bom, gente, era isso. Meu e-mail é debora.tito@mptmp.br. Quem quiser material, quem quiser esse artigo, quem quiser debater alguma coisa sobre o tema, eu fico aí a postos para vocês. Até logo, obrigada.